de leitura, né? Dizer onde é que eu tô, em que parte eu parei. E hoje é quarta-feira, eu comecei ele sexta-feira e eu ainda não terminei. Só li umas 30 páginas e depois não li mais, eu passei. Tô sem ler até hoje, só li sexta. Aí eu vou falar pra vocês onde é que eu tô. Vou tentar explicar um pouquinho da história porque são muitos nomes, então talvez eu não consiga explicar, mas eu vou tentar. Então assim, a história começa, né, falando da senhora Bennet. E ela tem 5 filhas, que é a Jane, a Elizabeth, a Lydia, a Kitty e a Mary. Aí o que acontece? Vai chegar um senhor muito rico na cidade, que é o senhor Bingley. E ele é solteiro, que ele comprou uma casa lá na cidade. E aí as mães já ficam loucas, né, querendo casar as filhas. Aí a senhora Bennet já quer que o senhor Bennet vá conversar com ele, vá convidar pra jantar, uma coisa assim, pra poder as filhas dela terem mais chance de se casar com ele. Aí a vizinha deles, a Lady Lucas, ela vai dar um baile e ela convidou o Sr. Bingley. Aí o Sr. Bingley aceita o convite e vai com suas 2 irmãs e com um primo dele, que é o Sr. Darcy. Que inclusive são os 2 personagens principais, são a Elizabeth, que é a filha da senhora Bennet, e o Mr. Darcy. Aí o que acontece nesse baile? Todo mundo fala super bem do Sr. Bingley, que ele é muito... Não sei nem se estou falando o nome dele certo. Que ele é muito gentil, muito simpático, bonito também. E falam totalmente o contrário do Sr. Darcy. Falam que o Sr. Darcy é bonito, mas ele é muito arrogante, ele é muito orgulhoso, ele é muito chato. E ninguém gosta, sabe, da personalidade dele. Aí o que acontece? O Sr. Bingley, ele dança 2 vezes com a Jane, que é a irmã da Elizabeth. E tem uma parte até que o Sr. Bingley vai falar com o Sr. Darcy que não estava dançando com ninguém porque ele não dançava com a Elizabeth. Aí ele falou que ela era razoável. E aí ela ficou com raiva, né? Que ela escutou e não gostou. Aí no outro dia, tava a Elizabeth, a Jane e a Charlotte, que é a vizinha da Elizabeth, que é filha da Lady Lucas, conversando, e a senhora Bennet também. A Charlotte diz que acha que a Elizabeth devia dançar com o Sr. Darcy no próximo baile. Só que ela falou que não, que de jeito nenhum dançaria com ele, nunca. Aí, deixa eu ver depois, sim. Aí depois as irmãs do Sr. Bingley convidam a Jane para um jantar. E ela vai, a mãe manda ela ir a cavalo, porque tá vindo uma chuva, ela meio que faz um plano. Aí a Jane foi nessa chuva e acabou adoecendo e aí não voltou pra casa no mesmo dia. E as irmãs do Sr. Bingley falou que só iria deixar ela voltar quando ela melhorasse. E aí eu parei aí, foram só 30 páginas, então ainda falta um monte ainda. E eu vou ler mais um pouquinho agora e depois eu venho dar mais um update aqui pra vocês, tá? Sim, gente, uma coisa. Esse livro ele foi escrito há uns 200 anos atrás e esses dias atrás estava muita gente no meu Instagram dizendo que uns diziam que não gostavam de livros antigos por causa da escrita, que era complicada, e outros diziam que amavam. Esse aqui eu não tô achando complicada, tá bem facinho e a leitura flui muito bem. Mas é isso, eu vou ler e depois eu falo um pouco mais sobre ele pra vocês.
falar, pra vir dar o update de leitura, pra dizer como é que tá sendo e tudo. E já aconteceu várias coisas, já viajei, mas a leitura esse mês tá um pouquinho lenta. Mas tá indo. Faltam só umas 80 páginas pra terminar ele. E como eu tava bem empolgada no início com a leitura e tudo, agora eu desanimei um pouquinho. Eu não sei se é porque eu quero terminar logo o vlog, ou se é porque como eu já vi o filme, eu fico, nossa, meio que já sei o que vai acontecer. Muda algumas coisas, mas eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Enfim, eu vou tentar falar um pouquinho pra vocês do que foi que aconteceu. Assim, mas eu não vou explicar tintim por tintim, porque aconteceu muita coisa e aí eu também vou estar contando toda a história. Mas eu vou dizer mais ou menos o que foi que aconteceu. No último update eu falei que a Jane, ela tava doente e tudo. Ela tava na casa dos Bingley. E a Elizabeth foi pra lá também e tudo. Gente, me desculpe se não ficar bem explicadinho, porque tem muitos personagens e, tipo, na minha cabeça tá tudo bem organizado. Só que aí quando eu vou falar, parece que embaralha tudo. Mas vamos lá. A Jane melhorou e saiu da casa dos Bingley junto com a Elizabeth. E aí... Como é que saiu? Deixa eu lembrar o que foi que aconteceu, calma. Aí elas saíram de lá e o que foi que eu percebi? Que nessa partezinha do livro você já percebe que o Sr. Darcy, ele já tem um interesse na Elizabeth, mas ela não tem ainda. Pra ela, ele é a pior pessoa do mundo, mas você já percebe que ele tem um interesse, mas ele tem um preconceito porque ela é pobre, porque a família dela é pobre. Não tão pobre, mas mais pobre que ele, né? Aí, alguns dias depois, a família da Elizabeth recebe uma visita de um primo deles, que é o Sr. Collins. E esse Sr. Collins, ele vai pra lá com a intenção de casar com alguma das filhas do Sr. Bennet, né? Do Sr. e da Sra. Bennet. Ou a Elizabeth, ou a Jane, alguma das filhas, porque ele é o herdeiro da casa deles. E aí por isso ele quer casar aqui, meio pra ajudar eles também, porque ele quer arrumar uma esposa, mas ele é bem atrapalhado mesmo, e a intenção dele é casar com a Elizabeth, mas, né, ela não quer. Aí, alguns dias depois, enquanto o Collins ainda tá lá, eles vão a Meryton, pra uma casa dos tios da Elizabeth, e aí a Elizabeth conhece o Sr. Wickham, que é um soldado, e ele fala algumas mentiras do Sr. Darcy. E ela, o que ela faz? Ela acredita no Sr. Wickham, e aí a raiva dela aumenta ainda mais pelo Sr. Darcy. Né? Ela fala, nossa, que homem horrível, pior ser humano. Tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, mas voltei. Então, ela acredita nas mentiras do Sr. Wickham sobre o Sr. Darcy, né, e tal. E aí, minha gente, como eu falei, ela, tipo, a antipatia pelo Sr. Darcy aumenta. Sim. Aí, enquanto o Sr. Collins ainda tá lá na casa deles, ele faz uma proposta de casamento a Elizabeth e ela recusa. E aí a mãe dela fica pistola com ela porque ela recusou a proposta, né? Mas ela não queria e os dois realmente não iriam dar certo. Mas o Sr. Collins queria, porque queria uma esposa. O que foi que ele fez? Pediu a amiga dela, Charlotte, em casamento, e a amiga dela aceitou. A Elizabeth até ficou meio chateada com isso, mas depois ela entendeu o lado da Charlotte, porque a Charlotte não tinha sentimentos por ele, mas ela já tinha 27 anos, já era difícil para ela casar, ela queria ter, meio que se sentir confortável, ter um lugar, né, para se sentir confortável e tudo. E é isso, aí o Sr. Collins vai embora, leva a Charlotte, tudo, eles se casam. E aí, alguns dias depois, a Jane, ela vai pra casa de uns tios dela, e a Charlotte, a Elizabeth vai pra casa da Charlotte passar uns dias lá, né, que ela já tá casada com o Sr. Collins, então a Elizabeth vai pra lá passar uns dias. E aí, minha gente, enquanto ela tá lá, sabe o que acontece? O Sr. Darcy vai pra lá também, só que ele fica hospedado na casa da senhora Lady Catherine. Acho que é Lady Catherine mesmo o nome dela, porque ela é tia do Sr. Darcy. E essa Lady Catherine é meio que a protetora do Sr. Collins, então
quase todo dia eles vão jantar lá na casa da Lady Catherine. E a Elizabeth fica encontrando o Sr. Darcy e o Coronel Fitzwilliam também, que eu acho que é um primo do Sr. Darcy. E ela até começa a ter um interesse pelo Fitzwilliam, não pelo Sr. Darcy. Aí o que acontece? O Sr. Darcy, ele cria coragem, gente, spoiler agora, ele cria coragem e vai pedir Elizabeth em casamento. Ele fala dos sentimentos dele pra ela. Só que o que acontece? Ela já tá pistola com ele por conta das mentiras, né, que o Sr. Wickham contou, que ela não sabe que é mentira, mas ela já tá pistola por causa disso. E também porque ela acha que foi o Sr. Darcy que separou o Sr. Bingley da Jane, que é a irmã dela, né? Eu não falei sobre isso, mas o Sr. Bingley foi pra capital e a Jane ficou lá, e ela acha que o Sr. Darcy é culpado por isso. Enfim, ela não quer, ela diz não, de jeito nenhum, porque você fez isso e aquilo. E o Sr. Darcy, ele fica bem tranquilo. Mas, né, com os sentimentos dele, né, foram partidos. Aí, no outro dia, depois dessa proposta de casamento, a Elizabeth vai andar pelo jardim. E aí o Sr. Darcy também encontra ela e entrega a ela uma carta. Aí nessa carta ele tá explicando tudo, contando toda a verdade do que foi que realmente aconteceu com o Sr. Wickham. E aí ela fica meio confusa sem saber em quem acredita. Só que aí depois ela acaba acreditando no Sr. Darcy. Enfim, depois ela volta pra casa dos pais dela. E aí os tios dela chamam ela pra uma viagem. Ela vai pra essa viagem. E aí os tios decidem fazer uma visita a Pemberley, que é onde o Sr. Darcy mora. E ela fica meio sem querer ir, mas ela pergunta aos criados, eu acho, se o Sr. Darcy estava em casa, e falaram que não, que ele estava viajando. Ela, ok, então vai dar certo, a gente vai lá e tudo. Aí foram lá na casa do Sr. Darcy e ele realmente estava viajando. Só que o que acontece? Ele decide voltar um dia antes. Aí eu tô nessa parte, tô por aqui e eu vou terminar de ler, faltam uns 80 páginas, então é pra terminar essa semana. Eu queria terminar hoje, mas já tá um pouquinho tarde, então acho que não vai dar pra eu terminar hoje. Mas é isso, quando eu terminar eu venho dar os updates pra vocês. Oi gente, então, vou finalizar o vídeo agora e falar como foi que terminou a leitura e tudo. Eu falei que tava desanimada, mas depois que eu comecei a ler, a animação veio e eu consegui terminar tudo em menos de uma tarde. Quer dizer, naquele dia eu acho que eu só li umas 10 páginas, aí ontem eu li o resto, que acho que faltavam umas 60. Foi bem rápido. Bom, quando eu parei eu falei que a Elizabeth tinha encontrado o Sr. Darcy lá em Pemberley, que é na casa dele. E aí ela estava hospedada ali por perto, e aí ele levou a irmã dela pra ela conhecer, marcaram um jantar e tudo na casa dele. Aí ela foi, só que aconteceu, no dia que estava marcado para um jantar, teve uns acontecimentos aí muito ruins. Eu queria não dar spoiler, mas eu vou falar o que foi que aconteceu. A irmã dela, Lydia, que é uma menina muito avoada, ela viajou com uma amiga dela, a senhora Foster, porque ela queria ver os oficiais. Aí o que foi que aconteceu? Ela fugiu com um desses oficiais, e era o Wickham. Aí a Elizabeth já ficou doidinha, porque a mãe e a irmã estavam em casa e estavam lá desesperadas. Aí ela teve que voltar pra casa e esse jantar foi cancelado. Ela falou até com o Sr. Darcy e tudo, e ele foi, assim, a chave pra ajudar ela nisso, porque ela falou pra ela e pensou, nossa, ele viu isso tudo, mas não fez nada pra ajudar, mas tudo bem. Só que, na verdade, ele que encontrou a Lydia e o Sr. Wickham, né, os fugitivos, ele que fez com que o Wickham casasse com a Lydia e tudo, porque o Wickham não queria casar com ela, e ele só iria casar com ela por muito dinheiro. E o pai de Elizabeth não tinha tanto dinheiro, e nem os tios delas, que também foi quem acertou tudo lá. E quem pagou foi o Sr. Darcy. Só que ninguém da família dela ficou sabendo, ela só foi saber depois disso. E outra coisa que aconteceu é que o Sr. Bingley, ele voltou lá pra cidade deles, né? E o Sr. Bingley finalmente, quer dizer, primeiro ele fez várias visitas aos Bennet. E aí, finalmente, alguns dias depois, ele fez a proposta de casamento
como é o nome dela, meu Deus, gente, eu esqueci. A Jane. E aconteceu outra coisa também. Acho que aconteceu mais algumas coisas. Sim, lembrei. A Elizabeth, ela tava confusa com os sentimentos dela, mas ela foi começando a ter uma certeza. Foi o que aconteceu quando ela tava assim, quase certa dos sentimentos dela. A Lady Catherine, ela foi lá na casa dela falar. A Lady Catherine é a tia do Sr. Darcy. Ela foi falar pra Elizabeth que não era para Elizabeth casar com o Sr. Darcy, porque tava tendo um rumor aí. É rumor, gente? Nem sei se é rumor que se fala, sei lá. Um boato que ela e o Sr. Darcy estavam noivos, só que era um boato falso. Ele pediu ela em casamento, mas ela não aceitou. Só que tava rolando por aí que eles já estavam noivos. Aí a Lady Catherine foi lá dizer pra Elizabeth que não era pra ela ficar noiva dele e que ele ia se casar com a filha dela. Ela falou pra Elizabeth prometer que não ia aceitar a proposta de casamento dele. Aí ela falou que não ia prometer de jeito nenhum e que ela não era ninguém pra mandar nela, pra querer tomar as decisões dela, nem nada. Enfrentou mesmo a mulher. E aí a Lady Catherine, né, acabou dizendo ao sobrinho dela, que é o Sr. Darcy, desse acontecido, e ele percebeu que ela tem sentimentos por ele. Aí no outro dia, ele foi lá, o Sr. Darcy com o Sr. Bingley foi lá na casa dos Bennet, e aí eles foram andar pelo jardim, e aí o Sr. Darcy pergunta a ela se os sentimentos ainda eram os mesmos de quando ele tinha feito a proposta, se ela não gostava dele. E ela falou que os sentimentos dela tinham mudado e tudo, e que ela aceitaria a proposta com muita alegria. E o jeito que a escritora escreveu a parte demonstrando a alegria deles, você também fica feliz, com o coração bem aquecido, porque demora muito, tem muita enrolação, você pensa que eles não vão dar certo, assim, você sabe no fundo que eles vão dar certo. Só que aí você fica pensando, mas e se não, e se não der, e se não der? Só que aí no fim dá tudo certo e é muito bom, aquele clichê que aquece o coração. Clichê não sei se é bem clichê, mas é isso. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. E eu recomendo muito. E esse foi o vlog de leitura. Acho que ficou um pouquinho bagunçado, mas desculpem. É o primeiro vídeo, primeiro vlog de leitura que eu faço. E os outros vão melhorar, né? Mas foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um gostei, comentem, porque ajuda muito. Compartilhem com os amigos de vocês e se inscrevam no canal. E deixem sugestões aqui, o que vocês querem ver no canal. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!